Fala, nação rubro-negra! Tá no ar mais uma edição do Fla Show, o canal que é a cara do torcedor apaixonado pelo Mengão. O Flamengo venceu o Bahia 1-0 e segue o quê? Segue o líder Palmeiras. O Flamengo começou se impondo contra o Bahia, com a Arrascaeta perdendo duas grandes chances. Na primeira, o goleiro defendeu e depois a bola foi longe. E aí foi a vez de Léo Ortiz mandar essa bola de cabeça direto no travessão. Mas na terceira boa oportunidade, o rubro-negro não perdeu. Michael achou a Arrascaeta que de cabeça mandou no cantinho para abrir o placar. O Bahia tentou com o Nestor, mandando para fora. A equipe visitante veio mais uma vez e Rossi apareceu para fazer boa defesa. Ainda com espaço, desta vez foi Eric Pulgar que evitou a chegada do time baiano. Segundo tempo, o rubro-negro queria mais um. Luiz Araújo recebeu bonito e fez. O lance foi para o VAR, que sinalizou impedimento. Já no finalzinho, Gerson dá um pisão em Eric Pulga. Ele toma cartão amarelo, mas após revisão do VAR, o jogador é expulso. O Flamengo vai à luta e Luiz Araújo manda uma bola na trave. No final, ainda mais um lance para o VAR de possível pênalti. E após 4 minutos de análise, o árbitro manda a partida seguir. Mesmo com 13 minutos de acréscimo, o jogo ficou mesmo no 1-0 para o rubro-negro. Vê como é o futebol, Pedro. Semana passada eu tava xingando o Eric Pulga, que fez lá a jogada do gol contra o Botafogo. Ontem eu elogiei. Por quê? Te tirou quem pro meu clássico? Quem que ele tirou? Gerson. Ai, que pena! Expulsão Na hora justa. de enfrentar o Botafogo, não vai ter o Gerson. Não vai ter o Gerson. Ai, gente. Nem faz muita falta. Ai, eu queria tanto ver ele Nesse jogando. momento, de fato, Contra o ele não Fogão. vive um grande momento. Mas Quem? O Gerson? O Gerson não Mas vive eu um falei grande dessa jogo momento. clássico. Fala comigo, 1-0, um placar magrinho. Aquela questão de letalidade, de exibição. Que nota você dá pra esse Flamengo? Você gostou? Melhor, porque o Flamengo não vem de uma sequência muito legal, né? O que você achou dessa partida? Fernandinho, eu vi muita gente criticando a atuação do Eu vi Flamengo, também. só que a gente precisa analisar o cenário, o contexto do jogo. O Felipe Luiz ele foi obrigado a fazer 2 mudanças por questões clínicas, inclusive já a gente atualiza a situação do Alan e do Pulgar e as notícias não são boas. Então, já no primeiro tempo ele teve que mudar os 2 volantes dele. E cai muito o nível quando ele tira um Pulgar e bota um Everton Araújo. Isso aqui não é uma crítica ao Everton Araújo, pelo contrário, é um elogio ao Eric Pulgar, que é um jogador que faz muita diferença como primeiro volante da equipe do Flamengo. Embora o Bahia tivesse com o time Começou ontem reserva... na TV, ele tá vendo? Não, mas você viu que eu continuei aqui, tá? 3 anos feliz já, ó. Teu mental é forte, né? Esquece, Teu pô. mental é forte. Mental de vitória. Pô, ele tá me testando, mas eu vou seguir. Segue. Mas em relação ao Bahia, tava com o time reserva, isso também precisa ser levado em consideração, mas mesmo sendo reserva não, grande parte do time ali era considerado reserva, alguns eram até titulares, mas de fato era uma equipe muito mudada pelo Rogério Ceni, mas mesmo assim é uma equipe muito bem treinada. Então eu não vou criticar a postura do Flamengo, a atuação do Flamengo. Óbvio, no segundo tempo caiu de produção, mas a gente vai entrar naquilo de calendário apertado, exigência dos jogadores na parte física, isso vai pesar. Tem uma curiosidade em relação ao Flamengo, eu acho que dificilmente a gente vai ver com muita constância Arrascaeta e Pedro atuando juntos pela questão da intensidade, porque os dois não têm isso como virtude, pelo contrário. E o Felipe Luiz gosta de uma equipe extremamente intensa. Inclusive, quero dar parabéns ao Felipe Luiz pela coragem dele, porque ele botou o Michael no time titular, mesmo o Michael não vivendo um bom momento. Eu mesmo fiz muitas críticas ao Michael e agora eu vou elogiar, porque eu não sei se ele foi o melhor em campo como ele foi eleito, mas ele fez um grande jogo. Inclusive, no primeiro tempo, ele que deu assistência para o Arrascaeta e ele fez várias boas jogadas pela ponta esquerda. Então, eu gostaria de elogiar o Felipe Luiz pela coragem dele e, no fim das contas, acabou dando certo. Então, de maneira geral, eu acho que o torcedor que espera o espetáculo precisa aprender. Não vai ter espetáculo sempre. Não. Determinados jogos você precisa vencer. E o Flamengo precisava vencer. Jogou a pressão Palmeiras e quase terminou a rodada na liderança, se não fosse o gol no finalzinho do Vitor Roque pelo Palmeiras em cima do São Paulo. Então, de maneira geral, assim, Fernandinho, eu gostei, não vou criticar o Felipe Luiz e nem a postura do Flamengo. Eu acho que foi um jogo que o Flamengo precisou ser pragmático e foi pragmático, venceu. Eu só discordo do Felipe Luiz quando ele defende demais o Bruno Henrique. E ele diz que ele aprendeu muitas coisas com vários treinadores. Eu acho que isso ele aprendeu com o Renato Gaúcho.
porque ele vai defender o atleta dele em entrevista coletiva, independentemente da atuação. E o Felipe Luiz fez isso, embora eu discorde dele, mas é a visão dele. Ele é o treinador do Flamengo. Eu não acho que o Bruno Henrique tenha feito uma grande partida, como ele disse na entrevista coletiva. Questões clínicas do Flamengo, Venê? Vamos lá, o Flamengo acabou de atualizar o boletim médico de Alan e Pulgar. E os dois têm lesão constatada na parte posterior da coxa. Isso quer dizer que quinta-feira, no jogo mais importante do Flamengo na Libertadores, pode ser até mesmo o mais importante na temporada, os dois jogadores não ficarão à disposição. E aí, se você me perguntar o que eu faria... O que você faria, eu já adianto logo. Eu botaria o Léo Ortiz de primeiro volante. Eu não colocaria o Everton Araújo. Aí você bota na zaga Danilo e Léo Pereira, que seria uma baita dupla de zaga. Eu acho que eles dariam conta do ataque ofensivo ali da LDU. E o Léo Ortiz como primeiro volante, que tem uma boa saída de bola. Tem um jogo no meio da semana na Libertadores que precisa ganhar, precisa ganhar em casa da LDU para continuar com chance. O que você achou do Flamengo? Eu achei a atuação satisfatória nas circunstâncias, né? Os dois times estavam com desfalques por conta da Libertadores. O Bahia também deixou jogadores importantes do banco. Até a postura do Bahia não foi uma postura muito assim com a cara do Ceni, um time muito mais defensivo, acho que pelo cenário, né? O Flamengo teve um começo bom, pressionando muito, o Arrascaeta voltou a fazer o gol, mas chuta muito pouco de fora da área. Um chute de fora da área o jogo inteiro, eu acho isso um absurdo. Especialmente quando você enfrenta um adversário que se fecha, o chute de média distância tem que ser uma arma importante utilizada, não é chutar de qualquer maneira, mas criar espaço para um arremate, posicionar de uma maneira que possa bater para o gol, o cara que tem um chute mais eficiente de média distância, o time chuta muito, pouco ou nada de média distância. E aí começou a ter os problemas, né? Lesão de dois jogadores quase na sequência, dos dois volantes, primeiro o Alan, depois o Pulga, aí o Gerson teve que mudar de posição, teve que entrar o Everton Araújo, aí cai muito, porque esse jogador é jovem e tal, mas ele está muito abaixo, não por acaso eles querem trazer o Jorginho, né? Porque faz falta ali ter um jogador que consiga manter o nível, né? Esses caras têm que se revezar. Então, quando entra o Everton Araújo, é outra característica, um jogador que não é confiável, perde a bola, sempre perde a bola em momentos em que leva perigo para a equipe. Aí depois o jogo foi mudando, claro, né? O jogo muda com essas trocas. Não correu tanto risco, mas depois, no final, com a expulsão do Gerson, correta, aí a coisa começou a ficar um pouco mais dramática. Mas acho que o Flamengo até segurou bem, né? A expulsão do Gerson foi correta, também não houve uma expulsão que deveria haver de um jogador do Bahia, uma falta igualzinha. Aquela história, se você pisar na chuteira, é cartão amarelo. Pisou no meião, amigo, é cartão vermelho. Essa é a orientação que eles recebem. O lance foi bem parecido, a expulsão do Gerson foi correta, esqueci agora qual foi o jogador do Bahia, mas que poderia ter sido expulso. E não entendi o Rogério Ceni reclamando no final lá da arbitragem. Houve um lance que o VAR chamou para marcar um pênalti contra o Bahia. O Daronco não deu pênalti. Um lance muito pouco conclusivo pela imagem ali, se o tapa na bola, o jogador está caído num gramado, se é de propósito. Mas os caras marcam essas coisas, né? Ele não marcou. Foi chamado e não marcou. Ele expulsou o jogador do Flamengo, mas não expulsou o jogador do Bahia. Ele deu os 13 minutos de acréscimo. E tinha que dar mesmo, porque teve várias interrupções. Eu até entendo que o Ceni tem 16 jogos contra o Flamengo, não consegue nem empatar. Perdeu todos, é impressionante isso. Nossa Senhora. Todos. E os últimos só de 1-0. Na Copa do Brasil passada, agora 1-0 na Bahia, no Rio, 1-0, perde sempre. Mas a reclamação dele foi totalmente sem sentido. No sábado, eu acho que assim, o Flamengo tinha que estar nesse modo Palmeiras aí mesmo, se preocupar em vencer. Não dá para você, porque não tem outro jeito. O jogo é de quinta-feira. Porque no brasileiro, não é que você vai desprezar os jogos, todo jogo é importante. Mas quinta-feira, se o Flamengo for eliminado da Libertadores, isso vai ter um impacto absurdo financeiro, uma vergonha, né? Aí é crise para valer mesmo, né? Embora o técnico fique ali tentando viver num mundo paralelo quando não encara essa realidade. Ele se meteu numa roubada contra o Central Córdoba porque fez um ponto em 6 disputados contra um time pequeno da Argentina. Perdeu no Rio e não ganhou lá na Argentina, quando teve também condições de ganhar e não foi competente o bastante para vencer. Agora, uma coisa que a gente vai ver cada vez mais, que eu vou enfatizar aqui, esses jogadores nem sempre vão jogar juntos. Pedro Arrascaeta, por exemplo, vai jogar um, vai jogar o outro. O time perde muito na pressão no campo do adversário com os dois. Em certos cenários, os dois vão jogar juntos. Mas, com frequência, por exemplo, pode ser que contra a LDU ele queira ter os dois, que ele precisa ganhar, ele chega num momento que ele pensa, não, os caras vão se defender mesmo, eu vou ter que ter uma outra formação, mas em jogos assim mais normais... Fora de casa. Ele vai revezar esses caras. Não só pela necessidade, mas pela característica. E eu já estou prevendo muita gente que não vai entender quando os dois não jogarem juntos. Para dar um exemplo, entre outros que vão se misturar. E o Flamengo, no meio do ano, a intenção é trazer 3 jogadores, provavelmente,
E justamente o perfil que eles querem buscar é isso. Jogador mais novo, jogador que tenha mais condições de entregar. Porque tem gente ali que se machuca demais, né? O Cebolinha se machuca muito, né? Tem vários jogadores. O Pedro está voltando de uma lesão grave, né? Agora mesmo o Plata, que eles consideram o cara mais importante de todos esses pontos que o Flamengo tem, se machucou, ia voltar, não voltou. Danilo, Alexandre faz muita, tiveram, né? faz muita falta. Esses já são mais velhos, né? E também já tiveram com a questão de lesão. Então, a intenção deles é mudar um pouco o perfil e certamente vai ter chegada, provavelmente, né? Certamente é muito forte. Chegadas e partidas. Vão contratar, mas vai ter jogador. Ô, Juca, fala, Trajano. Não, só queria falar com o Paulo. Não, o Jorginho não é jovem e conduz muito. É um bom ponto. É verdade, jogou no Arsenal, é verdade. O Jorginho é um outro padrão, né? Eles querem o Jorginho porque eles entendem que é um jogador de um nível alto, né? Ele é foi um dos maiores jogadores de meio campo do mundo, há pouco tempo atrás, né? E ele joga no campeonato de mais intensidade que há no mundo. Então, um cara que joga na Premier League, esse cara tem, em tese, uma possibilidade de se adaptar com mais facilidade no futebol como o nosso, que também é intenso, mas não é a Premier League, né? O ritmo do jogo é bem diferente. Mas fora ele você não vai pagar multa, né? Você vai pagar o salário alto, mas é o salário. Oportunidade de mercado. Agora os outros jogadores que eles pretendem contratar, que vai ter que pagar multa, negociar, vender um, comprar outro, eles pretendem trazer jogadores mais jovens, como o Flamengo fez nos últimos anos. A exceção do Danilo, do Alexandre, a maioria dos jogadores todos são 25, 26, 24 anos, quase todos eles podem pegar. Não tem nenhum com 30 anos. Você entende que o Flamengo vai fazer a cartada do Botafogo do ano passado? No meio, na janela, chega com... Não sei se assim, os jogadores tão protagonistas como os dois que chegaram, né? Luiz Henrique e Almada. Mas vai mexer no time, sim. Eles pretendem fazer isso. Vai da capacidade deles de fazer um bom movimento no mercado. Aí vai ser o trabalho do Boto, que é um diretor que foi contratado, que também ainda não fez o trabalho dele. Porque o elenco não é dele. O elenco é o elenco dos tempos do Landim, do Marcos Braz e do Bruno Spindel. Foi montado lá atrás. E contratou só o Juninho, que foi um jogador barato, até porque o Flamengo no começo do ano não tinha capacidade de investimento. A primeira providência foi que comprou o terreno, descapitalizou o clube, tem que pagar os jogadores. O Alcaraz vai ficar na Inglaterra, né, já está alcançando as metas, alcançou a meta de jogos, tem metas de gol e assistência. Eles têm aí uma possibilidade, se não for para o Everton, vender para um outro clube inglês, então vai entrar uma grana e deve vender mais gente. E aí vai depender da capacidade deles de negociação no mercado. Mas esse dirigente, ele ainda não montou o elenco com a cara dele, com o que ele imagina que deva ser. Isso é um fato, né? E a partir do meio do ano isso vai ter que começar a mudar, imagino eu, até porque hoje, o que acontece? O dirigente que o Flamengo tem é um cara que discute com o técnico o modelo de jogo, porquê desse elenco. Não é uma pessoa só para contratar. Foi contratado um diretor esportivo, um diretor de futebol com esse viés técnico. Então, ele vai ser cobrado por isso, ele tem que fazer esse trabalho, né? Mas tudo isso passa por um certo tempo que ele ainda não teve. Eu até sou bem reticente com relação a qualquer crítica nesse sentido, porque ele não fez ainda a montagem do elenco. É diferente dos outros que estavam lá há muito tempo. E o próprio Palmeiras, que tem o Anderson Barros, que não tem esse viés, mas está lá há um bom tempo, e aí ele vai nas decisões técnicas encaminhadas pelo treinador, pela comissão técnica do Palmeiras. Para eles. Isso é muito paupérrimo, é muito pobre, isso é de uma falta de ideia, sabe? Que é achar que a imprensa está contra você, que parte da torcida está contra, que as pessoas torcem contra, né? Que o jornalista que também é torcedor do time que ele comanda torce contra por alguma razão. Isso é uma bobagem colossal, isso é uma besteira. Eu acho que ele é um cara inteligente, é um rapaz inteligente e não precisa disso, mas dá esses sinais. A maneira como ele respondeu, com um sorriso sarcástico, irônico, a uma pergunta, a uma resposta de uma repórter, a Raíza Simplício, à pergunta que ele fez. Que, aliás, até as pessoas, às vezes, o torcedor não entende muito bem. Amigo, é assim que funciona uma entrevista. O entrevistador pergunta, o entrevistado responde. Esse é o mecanismo, né? Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Está ali para isso. Não é favor nenhum. Está ali porque é técnico do Flamengo. Ninguém está ali fazendo perguntas para contar para a mamãe, olha, mamãe, o técnico do Flamengo me falou tal coisa. Não, é porque o torcedor quer essa resposta, certo? Então, todo mundo está ali trabalhando. O papel do repórter é fazer a pergunta. O papel do entrevistado, que é o técnico, é responder. Ponto. Quando devolve como uma pergunta, aconteceu outro dia com o Zubeldia. Isso, mesma coisa. Você tem que estar preparado para uma resposta desse entrevistador, que virou entrevistado momentaneamente, que pode te incomodar. E aí você não tem o direito de ficar rindo. Você imagina, por exemplo, se a cada resposta do Felipe Luiz tivesse um repórter ou dois ali sentado na primeira fileira, rindo, em tom debochado das respostas que ele está dando. Ele não ia gostar com toda razão. Então ele foi indelicado,
com a colega. Não estou aqui sendo corporativista, muito pelo contrário. A maioria das perguntas em coletiva de futebol no Brasil essa maioria é péssima, perguntas horrorosas. Muitos não têm preparo nenhum para estar ali. As do Flamengo são horrorosas muitas vezes, perguntas horríveis, mas no caso não foi isso. A pergunta foi, o Bruno Henrique, ele argumentou que taticamente ele funcionou bem, ele entrou, não ele, o Pedro, sim, por quê? Para marcar a saída de bola, para correr, para marcar, para dificultar, isso ele fez. Mas ele não participou de nenhuma jogada ofensiva, parecia uma nova versão do Gabriel Jesus 2018, o centroavante que jogava taticamente no time do Tite, mas não fez nenhum gol, deu uma assistência, não dava a bola no gol, então faltava alguma coisa, né? E aí a reação dele eu achei que foi muito inadequada, porque ele deu um risinho meio irônico assim quando ouviu a resposta da colega. Eu acho que isso é ruim para ele e demonstra uma falta de preparo para lidar com essa situação. Isso, eu vou lembrar que quando faziam um lobby para que ele fosse para a seleção, eu falei, tinha dois motivos. Um, enfraqueceu o Flamengo, quem achava que ele seria o técnico dos sonhos. E obviamente não é. Não tá pronto para isso, nem houve tempo. E o outro é a precipitação de quem queria o bem da seleção e imaginava que ele seria a solução. Mas ele não está pronto, ele não tinha nenhum jogo internacional naquele momento. E o segundo jogo internacional dele, o primeiro em casa, ele perdeu para o Central Córdoba. Central Córdoba. Então, falta muito para ele amadurecer rápido e vai precisar, é preciso entender. E um detalhe, Flamengo, Felipe Luiz, não tem agenda positiva. Não rola, não vai rolar. Não vai rolar, amigo, não vai rolar. No Flamengo não tem essa. Perdeu, o couro come. Jogou mal, o couro come. Jogou bem, lá em cima. É assim que funciona. Fala, nação rubro-negra. Inter de Milão tenta a contratação de Wesley, lateral do Flamengo. Wesley segue sendo disputado no mercado de transferências, mesmo antes da abertura, em julho, quando a temporada termina para as principais ligas da Europa. Agora foi a vez da Inter de Milão entrar na disputa para tentar contratar o lateral direito do Flamengo. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, representantes da Inter de Milão entraram em contato com os agentes de Wesley para tratar dos valores referentes à transferência do jogador. Por outro lado, o Flamengo já está ciente do interesse dos italianos no jovem de 20 anos. Além da Inter de Milão, Wesley é desejado por outros 6 clubes da Europa. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool e Arsenal são as equipes da Inglaterra de olho no jovem. Por fim, o Barcelona também continua interessado em um acordo com o defensor. Wesley segue valorizado no mercado devido ao grande momento que vive na carreira. Além de se tornar peça fundamental no esquema tático do técnico Felipe Luiz, o lateral do Flamengo foi convocado para a seleção brasileira durante a última data FIFA.